A paz do Senhor, seja bem-vindo, querido professor de Escola Bíblica. Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe de jovens. Hoje, nessa oportunidade, vamos estar fazendo a lição número 8 das lições da CPAD e o tema que nós vamos tratar hoje é a cura do cego de nascença. Eu sou o professor Adriano Santos Júnior, sou aqui da cidade de Blumenau, da Assembleia de Deus, e vou estar com vocês hoje discutindo um pouco sobre essa lição. Você, como professor, com certeza tem a sua lição em mãos e você já deve ter feito uma leitura sobre essa lição e tem entendido qual que é o objetivo que essa lição tem. Ela fala de um dos milagres de Jesus, que é basicamente a temática desse trimestre da classe de jovens. E sobre essa lição, ela está baseada no texto de João 9. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vim trazer aqui um pouquinho mais de informação para você sobre essa lição. E hoje eu proponho o seguinte: nós vamos fazer um estudo versículo a versículo sobre João 9, para a gente entender algumas coisas sobre esse milagre que Jesus fez, alguns pontos de vista que talvez a lição não aborde, mas nós vamos tentar puxar isso para justamente dar uma incrementada na sua aula e você ter um pouco mais de material para passar para os seus alunos. Então, eu vou me basear para a leitura na versão NVI da Bíblia, a nova versão internacional, que é a linguagem um pouco mais fácil de se compreender. E em cima desse texto, nós vamos aprender e ver algumas coisas interessantes que o texto de João 9 mostra para nós acerca deste milagre de Jesus. Então, vamos começar a fazer a leitura desse texto. Olha só, João 9, no capítulo 9, verso 1, vai dizer assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Algo muito interessante, que até o título da lição, é nascença. Isso que é algo que você tem que deixar bem descrito. Não é uma pessoa que depois de um tempo desenvolveu a cegueira por algum acidente, por alguma doença, algo assim. Não. Ele nasceu cego. Depois ali na frente você vai entender por que eu estou frisando isso. É um cego de nascença. No verso 2 ele vai dizer assim: seus discípulos, no caso, os discípulos de Jesus, lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então os discípulos aqui estão expondo um pensamento que havia entre os líderes judeus, entre os rabinos, entre os fariseus, que era o seguinte: não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade. Quer dizer que o fruto, este homem nasce cego, por quê? Será que foi ele que pecou ou será que foi alguma coisa dos seus pais que o fizeram nascer desta forma? Os judeus, os rabinos judeus, tinham até a capacidade de dizer que uma criança desde o ventre já poderia pecar e isso interferir no seu nascimento de alguma forma, causar alguma marca no seu nascimento, ou a sua alma já poderia ser concebida antes da questão de carne, de ela nascer, de ela estar dentro do ventre da mãe, antes ela já poderia ter concebido algum pecado. E sustentavam também uma tese que era a seguinte, que os filhos poderiam desenvolver problemas causados pelos terríveis pecados que seus pais haveriam cometido antes do seu nascimento. Então tinha essa mentalidade dentro do povo. E a gente vai olhar o verso 3, que é o próximo verso. Jesus ele vai desconstruir este pensamento que havia no meio do povo. Ele vai dizer assim: disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Jesus elimina essa questão. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então Jesus deixa claro, olha, não é o pai que pecou, não é o filho, isso foi feito, Deus fez dessa forma porque Deus, através da vida dele, queria se gloriar, queria se demonstrar às pessoas. E logo que eu leio esse capítulo 9, verso 2, eu vou abordar esse assunto que eu acho muito interessante abordar, que é a heresia da maldição hereditária. Isso é um ensinamento que muitas igrejas, principalmente neopentecostais, têm da maldição hereditária e da quebra de maldição hereditária.
que eles afirmam que por causa do seu passado, dos seus pais, do pecado dos seus antepassados, você tem problemas que não permitem você avançar, ou você conquistar, ou você ir além. Você precisa quebrar isso, quebrar essa maldição para poder ser abençoado. Só que aí a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. A gente vai ler. Olha só, nós vamos pegar agora, nós vamos no livro de Números, no Antigo Testamento, e nós vamos ler e ver esta questão descrita na Bíblia. Números, no capítulo 14 e o verso 18. Aqui, Números 14, o verso 18. Olha só, a Bíblia fala assim: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Então este é o verso, esse é o capítulo que é usado como base da maioria das igrejas que pregam esta heresia da maldição hereditária. Esse é o texto base que eles utilizam. Mas aquela coisa, um texto isolado não é base para a gente formar uma linha de pensamento, uma tese. Ele tem que ter outros textos que também dê suporte para ele ter uma veracidade. Então, nós vamos justificar este verso com a própria Bíblia. A própria Bíblia vai se justificar sobre esse verso e vai explicar o sentido real deste verso. E para isso a gente vai pegar e vamos voltar lá em Ezequiel 18. Nós vamos no livro de Ezequiel, no capítulo 18, onde nós vamos ler sobre essa questão. Deus deixa descrito o que ele estava falando nessa hora, porque havia confusão no meio do povo, o povo havia entendido errado este princípio. Olha só, Ezequiel 18 diz assim: e esta palavra do Senhor veio a mim. Então é Deus falando através do profeta. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Quer dizer, quando eles repetem essa frase no meio do povo de Israel. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Então Deus está questionando o povo sobre essa frase que era repetida. Porque quando a gente lê aqui, o povo estava no exílio, o povo estava fora, o povo estava cativo. E o que acontece? O povo dizia que eles estavam no cativeiro. Com essa frase eles diziam mais ou menos assim: olha, por culpa dos nossos pais, nós paramos aqui. Por erro dos nossos antepassados, nós estamos aqui. Então havia muito essa questão: oxa, meus pais erraram, agora eu estou pagando o preço. Basicamente é isso. Então, no verso 3, Deus continua falando, diz assim: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Você vê Deus deixando bem claro: olha, eu não quero mais ouvir no meio do meu povo vocês falando essa besteira. Mas é interessante, quando a gente lê João 9:2, os discípulos perguntam sobre isso, sobre essa questão. Quem que pecou? Foi o pai ou foi ele? Então você vê, mesmo com uma ordem de Deus, esse pensamento ainda permanecia no meio do povo de Israel. E olha só, no verso 4, Deus começa a definir as coisas. Ele diz assim: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então Deus deixa bem claro: olha, o pai e o filho é tudo meu, vocês são todos meus. Quem morre é quem peca. Deus define. Mas, para não haver margem de dúvidas, Deus ainda vai exemplificar para o povo. Deus vai dar o exemplo para o povo para não ter margem de erro de interpretação. Olha só. A partir do verso 5, olha só o que Deus vai falar. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubo,
Antes, dá a sua comida aos famintos e fornece roupa para os despidos. Ele não empresta visando ao lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Este homem é justo. Com certeza, ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Então Deus está exemplificando. Uma pessoa que faz tudo correto, segue os preceitos de Deus, é justo. Logo, esse viverá. Agora, a partir do verso 10, Deus vai dar mais uma suposição, mais um exemplo para o povo de Israel. Olha só. Suponhamos que ele, o justo, que Deus falou antes, tem um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis. Empresta visando o lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Então Deus dá o exemplo do justo, dizendo que o pai justo, pela sua justiça, pelo seu jeito de vida, vai viver. Mesmo que ele tenha um filho injusto, que pratique o mal, o filho morrerá por causa do seu próprio pecado. Então, a santidade do pai não vai salvar o filho e nem a insantidade, digamos assim, do filho vai afetar a santidade do pai. Então Deus já dá esses dois exemplos. Um pai que teve um filho injusto, cada um pagará por si. Mas para deixar mais explicado, Deus ainda continua falando. Olha só no verso 14. Mas suponhamos que este filho, ou seja, o filho do justo, o injusto agora tem um filho, ou seja, o neto do justo. Mas suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete e, embora os veja, não comete. Ou seja, o justo gerou o injusto e o injusto agora lhe gera um filho justo. O que a Bíblia fala? Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando o lucro nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Olha só, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá. A palavra certamente. Deus afirma que mesmo vindo de pais com pecado, ele, por ser justo, vai viver, independente do seu passado, independente de onde que ele veio. Não importa, isso não vai afetar a salvação dele. Mas diz assim, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois pratica extorsão, rouba seu compatriota e faz o que era errado no meio do seu povo. Aí Deus vai continuar falando. Olha só, no verso 19. Contudo, vocês perguntam, povo de Israel, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Deus vai falar, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Deus está reafirmando aquilo que ele já afirmou no começo desse capítulo, ele explicou, falou nos versículos anteriores, ele está reafirmando de novo. No verso 20, aquele que pecar é o que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então Deus acaba com essa falácia. Cada um vai pagar pelo que fizer. Se você for justo, viverá. Se for injusto, morrerá. Simples. Aí você vai dizer, poxa, mas que número 24 está falando? Deus estava exemplificando que se a iniquidade continuasse de geração em geração, a sua família iria ser amaldiçoada.
Se seu filho continuasse pecando e fazendo as mesmas coisas, as suas gerações sempre seriam afetadas por causa do pecado. Mas se no meio da sua geração houvesse um justo, a partir dali ele não seria mais condenado. Ele não poderia arcar com os erros dos seus antepassados. Então isso é algo importante da gente frisar, porque há muita confusão ainda no meio, na cabeça de alguns irmãos que vêm com esse pensamento. Eu tenho um sofrimento, eu tenho um problema de vida por causa do meu pai, por causa do meu avô, por causa de não sei o quê. Não. Cada um responderá perante Deus da sua forma. Então tá, só para a gente fechar esse assunto sobre a questão da maldição hereditária. Então a gente fecha esse assunto e deixa ele bem explicado. É algo muito interessante você explicar para os seus alunos. Voltando a João 9, então a gente já falou sobre o verso 2 e 3, onde Jesus desconstrói essa questão da maldição hereditária, e ele volta dizendo o seguinte: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O mais interessante desse versículo 4 é o termo que Jesus usa. Ele diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Ele usa a palavra precisamos, o termo precisamos, ou seja, não era somente algo que Jesus deveria fazer. Ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, vocês também precisam fazer. Vocês também precisam operar milagres. Nós temos que trabalhar, não é somente eu, Jesus, que trabalho. Vocês, meus discípulos, também têm que trabalhar. Vocês também têm que fazer essas coisas. E continuando, no verso 5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Jesus, utilizando um método totalmente único que ninguém tinha inventado ou alguém tinha feito. Ele usa de um método totalmente diferente para aplicar o milagre. Ele vai lá e usa algo que talvez a maioria iria pensar: meu Deus, mas que coisa nojenta aqui, que coisa diferente, não estou entendendo por que ele fez isso. Mas é o método que Jesus utilizou para aplicar este milagre. E no verso 7, Jesus fala assim: então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé, até muito conhecido no meio da igreja, essa palavra Siloé, era um tanque que era entalhado em rocha maciça, na extremidade sul de Jerusalém, onde eles diziam que era a antiga cidade de Davi. E ele era digamos assim, um posto, um local muito importante, porque ali havia a questão que o rei Ezequias havia desenvolvido um sistema de água muito importante para Jerusalém, e ali naquele local era onde isto acontecia. E acredita-se que Jesus estava nessa região por quê? Porque havia uma prática dos judeus: antes de subir ao templo, eles se lavavam. Então ali era um local que acontecia isso, e Jesus está por essa região quando faz esse milagre. E continuando no verso 8, diz assim: seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Olha só, verso 8, uma realidade muito comum para os cegos da época era mendigar, para ter o seu sustento, para se manter. Porque na maioria das vezes os cegos eram desprezados, os cegos eram colocados de lado e era tido como um incômodo da sociedade, porque eles não poderiam produzir nada, infelizmente, para a sociedade, e eles eram colocados de lado. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tem muito a questão da inclusão, do acesso para as pessoas que possuem deficiência, mas na época de Jesus isso não era uma realidade. Isso é algo que não havia se desenvolvido como nós temos hoje em dia. E alguns, no verso 9, afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então, o próprio povo que conhecia esse rapaz, via esse rapaz ali mendigando, quando o vem curado, eles mesmos não acreditam: não,
Eu acho que esse não é o mesmo cara. Pode ser parecido, mas não é ele. Não. Esse aí é um outro cara. Um milagre de um cego de nascença ver era algo que não tinha sido visto até naquela época. Então por isso que o povo desacreditou. A pessoa não pode, como é que é? Um cego de nascença vendo? Não é ele, é outra pessoa. Esse é um cara bem parecido, mas não é ele. E ele diz, não, peraí, sou eu mesmo. É eu que estou falando. Eu era o mendigo que estava aqui, eu era o cego que estava mendigando. Jesus fez isso comigo. Eles lhes perguntaram, onde está esse homem? Tá, onde que está esse cara que fez isso contigo? Quem é esse cara? Não sei, respondeu o cego. Então o que aconteceu? O povo ficou muito, apreensivo com essa situação que havia acontecido. E o verso 3 vai dizer o quê? Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Então o povo lá pegou o homem e disse, não, nós vamos lá perante os líderes, nós vamos lá perante a liderança judaica e vamos tirar essa história limpa, porque isso não é algo, não pode ter acontecido, isso não pode um cego de nascença ver. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. A velha questão que Jesus fala, e os fariseus insistiam que no sábado não poderia se fazer nada, e Jesus, como você conhece a história bíblica, diz, não posso praticar o bem no sábado? Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Imagine como é que já estava esse homem, dizendo assim, meu Deus, vou ter que explicar de novo. Tem que falar de novo o que está acontecendo, esse povo não está entendendo o que eu estou falando que eu fui curado. E o povo continuava na insistência. Verso 16. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, falando de Jesus. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Quer dizer, nem os fariseus conseguiram se decidir o que eles pensavam. Então ficou um grupo dizendo, não, aquele lá não é de Deus, não é um homem de Deus, porque ele não guarda o sábado. O outro está dizendo, o outro grupo disse, não, como assim? Como é que um pecador pode fazer algo como esse? Como é que um pecador pode curar um cego de nascença? Peraí, tem alguma coisa nesse meio. Olha só. 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. Os líderes fariseus simplesmente jogam a responsabilidade pro cego. Eles tiram deles e dizem, não, agora tu vai dizer, porque foi tu que foi curado, tu vai dizer o que tu acha. Vamos lá, nós queremos saber o que você acha sobre o que aconteceu. É curioso eles perguntar para um cego isso, eles sendo os mais sábios de Jerusalém. Isso deixa bem claro que eles ficaram perplexos com o que havia acontecido com o milagre, que havia acontecido, que não conseguiram entender o que estava acontecendo, então passaram a opinião, deixaram a voz para o cego. Olha só. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Na hora o cego pensa no nível mais alto que ele poderia ter dentro do meio judaico. Ele não poderia ser um sacerdote, porque tinha a questão da família, da descendência dos levitas, aquele negócio todo. Então ele pensa, ele é um profeta. Jesus é um profeta, que é o que muitas religiões e seitas acreditam que Jesus é, um profeta. Então, na mente do cego, ele simplesmente fala isso na hora que ele é indagado. A primeira coisa que ele fala. Depois, os judeus não acreditaram que ele fora cego. Mas o mais interessante é que esse cego, ele faz uma progressão do que ele acha de Jesus. Ele começa, por exemplo, no verso 11 que a gente leu, ele diz, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva. Então a primeira definição que o cego dá de Jesus é homem. No verso 17, nós já vimos que ele diz que ele é um profeta. No verso 27, um pouco mais à frente, você vai ver que ele já diz o quê? Que Jesus era um mestre, porque ele pergunta assim, vocês não querem ser discípulos deles? Do jeito que vocês estão perguntando as coisas para mim, vocês querem ser discípulos dele? Então ele já eleva Jesus à posição de mestre. Depois no verso 33, mais à frente, ele vai dizer
Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então o cego tira Jesus de homem, profeta e mestre e eleva Jesus a Deus. E depois, no verso 38, bem no final, então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Então o cego deixa bem claro que Jesus era alguém que tinha que ser adorado porque ele era Deus. Então o cego, durante todo esse questionamento que foi acontecendo durante todo esse capítulo, ele vai acreditando mais em Jesus e ele vai elevando Jesus de posição conforme os versículos vão se sucedendo. Algo bem interessante da gente ver. No verso 18, diz assim, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então, os líderes, não tem, eu vou chamar teu pai e tua mãe aqui, teu pai e tua mãe vão dizer se realmente você é cego, eles têm que atestar isso, porque não dá para acreditar no que aconteceu. Então, lhe perguntaram, os pais, este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Que nem eu falei, cego de nascença não era curado. Aqui aconteceu algo que não havia acontecido antes. Olha só. Continuando. 20. Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Então os pais deixam bem claro, ele é nosso filho, ele nasceu completamente cego, essa é a verdade. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Ou seja, os pais dele simplesmente saíram de cena, disseram, olha, nosso filho nasceu cego, mas o que aconteceu, quem curou ele, o que aconteceu, isso é com ele. Ele tem idade para responder, a gente não precisa mais responder por ele. Ele que responda. Verso 22 a falar, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Expulso, no caso, exclusão, que nem a gente vê no livro de Esdras, há um relato disso, ou seja, ser excluído da vida social judaica, não da questão de adoração do templo, coisa assim, mas da questão da sinagoga, que era o principal local social dos judeus, as pessoas eram excluídas dessa possibilidade. Então os pais, com medo, deixam o filho com os líderes judeus e saem de cena e digam, ele que responda por ele, a gente não tem nada a ver com isso. No verso 23, foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. No verso 24, olha só, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Olha só, eles chamam novamente esse cego, e o verso 24 deixa uma palavra muito importante. Sabemos que este homem é pecador, Jesus. Então ali, aquela divisão que a gente viu antes que havia entre os judeus, entre os líderes judeus, de ele não poder fazer aquilo porque era sábado, e como é que pode ele fazer um milagre desse se ele é pecador, some. Isso some, essa divisão, e deixa bem claro, sabemos que ele é pecador, ou seja, já havia um consenso entre os líderes, não, este é realmente pecador, não tem mais questionamento sobre isso. Mas continua o texto no verso 25, mas ele respondeu, o cego, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aqui você vê que o cego já estava começando a ficar irritado com a situação. Ele diz assim, não quero saber se ele é pecador ou não, eu sei que eu não vi, agora eu vejo. Vocês têm que acreditar, é isso que aconteceu, não importa se ele era pecador ou não, eu estou vendo e eu não via. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele já estava começando a ficar irritado com essa situação. Então lhe perguntaram novamente, o que ele fez, como ele abriu os olhos? Ele já tinha dito, ele já tinha falado antes, ele falou já 2 vezes antes nos versos, como que aconteceu isso, e eles ainda insistiam em perguntar, em tentar induzir aquele homem a dizer que não havia acontecido aquilo, que ele não era um cego, para acabar com esse problema. Mas no verso 27, aí ele começa a ficar irritado. Ele respondeu, eu já lhes disse. Pense comigo, ele estava perante as autoridades judaicas da época, a nata da nata dos judeus,
e ele fala um negócio desse. Ele diz assim, ó, eu já lhes disse. Então veja como é que ele estava já ficando irritado com aquela situação. Continuando. Eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que vocês querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos deles? Basicamente ele estava dizendo assim, poxa, vocês estão perguntando tanto, estão querendo saber tanto, vocês querem também ser discípulos deles? Vocês estão querendo entender o que ele fez para seguir ele? É isso que está acontecendo? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando há meia hora, que eu estou um tempão falando aqui? Vocês não entendem? Verso 28. Então o insultaram e disseram, obviamente, ele foi de uma forma mais grosseira contra a liderança judaica da época. E disseram, discípulo dele é você. Quer dizer, ó, nós não queremos nada, nós estamos perguntando, mas nós não queremos seguir ele. Quem é discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Ele já queria dizer, não, nós somos de Moisés, você é desse carinha aí chamado Jesus, desse daí, esse profeta, esse cara que faz esses negócios. Nós não, nós somos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. Então aqui eles descaracterizam Jesus. Todo o milagre de Jesus, tudo que Jesus fez não importa. Porque eles sabem de Moisés, mas de Jesus eles não sabem nada, então Jesus perde toda a credibilidade perante eles. O homem respondeu, olha só, verso 30 ao 33 é um excelente raciocínio e uma defesa do milagre de Jesus feito por um homem que com certeza não deveria deter uma alta escolaridade por ser cego de nascença. Olha o que ele fala, o cego. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. O que aconteceu com ele é algo fora do comum. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Ele joga para os líderes religiosos dizendo assim, vocês que são os sabichões, vocês que sabem tudo, vocês nem sabem de onde ele vem, só que eu sei que ele é extraordinário e fez isso. E vocês não sabem quem ele é. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Olha só, ele pega, Jesus estava aqui, os líderes judeus fariseus jogam Jesus lá no chão e esse cego eleva ele à posição de justo. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. O que eu falei no começo da lição, a palavra nascença. Aqui ele fala exatamente isso. Nunca houve antes na história um milagre de um cego de nascença ver. Por isso, tamanha incredulidade do povo e da liderança e até dos seus próprios pais sobre aquilo. Você vai ver que é um capítulo 9 de João, é só sobre esse milagre, de tanto rebuliço que ele causou no meio do povo. E ele vai dizer assim, se este homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Agora ele pega Jesus, que estava lá embaixo na visão dos fariseus, eleva Jesus como justo e não contente, ele joga Jesus como Deus, dizendo só Deus poderia fazer algo assim porque antes ninguém fez. Olha só que defesa fantástica que esse homem faz de Jesus. 34. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Então os líderes, os fariseus, ficaram completamente sem ação, completamente sem resposta, completamente sem posicionamento perante aquilo que Jesus falou, então eles partem para a ignorância. Dizem, olha, você, pecador, cego de nascença, porque eles falam pecador? Por causa desse ensinamento que a gente viu no verso 2, da maldição hereditária, de alguma coisa que seus pais haviam feito, ou ele teria feito que causaria a cegueira a ele. E eles vão dizer, você que é um pecador, que nasceu cego por algum pecado, alguma incredulidade, alguma coisa de errado, você quer vir ensinar nós que somos a autoridade máxima, os sábios de Israel? Aqui isso não vai acontecer, pode ir embora. E o termo expulsar é justamente aquilo que eu falei antes, de expulsar da comunhão social que havia dentro da sinagoga, que nem a gente vê no livro de Esdras. Ou seja, ele foi expulso da possibilidade de se aproximar da sinagoga, do principal local social que havia no meio do povo judeu. Então ele pagou um alto preço por defender o seu ponto de vista e defender Cristo. Porque realmente havia acontecido isso, só que o povo e a liderança não acreditavam nisso. Continuando, olha só, verso 35.
Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Olha que legal. Jesus sabe que aquele homem foi expulso e Jesus procura, porque o verso vai falar encontrá-lo. Jesus foi encontrá-lo, Jesus foi atrás dele para perguntar, porque Jesus viu fé nesse homem. Jesus viu que este homem, não importava o que falassem para ele, não importava o quanto pressionassem, ele não negava que Jesus havia feito o milagre, que Jesus era o Deus, que Jesus era santo, que estava ali no meio deles. Perguntou o homem, sobre Jesus falar, você crê no Filho do Homem, né, no verso anterior, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Então, este homem, este cego ainda não tinha entendido plenamente que Jesus era Deus que estava encarnado. Ele tinha dito que ele poderia vir da parte de Deus, que ele era um profeta, que ele era um mestre, tudo, mas não tinha entendido que aquele era o próprio Deus que estava andando no meio deles. Então Jesus vai deixar bem claro isso. Disse Jesus, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Na mesma hora que Jesus disse, eu sou Deus, eu sou o Filho do Homem, eu sou o esperado, o cego na mesma hora, sem dúvidas nenhuma, diz, eu acredito que o Senhor é Deus, eu vou adorá-lo. Olha que coisa fantástica. Recebe um milagre que nunca havia acontecido antes, sofre todo esse questionamento do povo, da liderança, sofre tudo isso. No final, Jesus o procura, testa a sua fé, vê, poxa, você acredita no Filho do Homem? Sim, sim. Você sabe quem é? Sou eu. E na mesma hora, aquele homem que passou tudo aquilo, sem nenhum questionamento, eu creio e eu vou adorá-lo. Olha que coisa fantástica. 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus deixa bem descrito. Ele veio para tirar a cegueira e para dar cegueira para alguns. Ou seja, alguns vão compreender aquilo que Jesus está falando e uma grande parte não vai compreender. Você vê que uma parte do povo e a liderança judaica não entendeu o que Jesus havia feito, mas um homem cego entendeu. Então, o cego vê e os que veem estão cegos. Continuando. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Os fariseus que estavam ali perto ouviram esse diálogo e perguntaram, tá falando disso, tá dizendo, nós também somos cegos por um acaso? Nós não estamos conseguindo compreender, é isso que você está querendo falar, Jesus? E Jesus responde, 41, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus está atestando a completa cegueira espiritual que havia no meio da liderança judaica. Está dizendo, vocês estão cegos espiritualmente, vocês não estão conseguindo ver as maravilhas que Deus está fazendo, vocês não estão conseguindo perceber que Deus está no meio de vocês operando, vocês não conseguem ver porque vocês são cegos. Agora, este cego fisicamente, ele consegue ver agora espiritualmente, ele consegue compreender que eu sou Deus, que sou eu que opera esses milagres maravilhosos no meio de vocês. Olha só como é maravilhoso este capítulo 9. Quando você para e analisa verso a verso, todo o contexto, você consegue tirar toda essa riqueza do texto. Você vê, João 9 é um capítulo que fala exclusivamente desse milagre. Aqui nós vemos um milagre exclusivamente operado por Jesus pela primeira vez. A cura de um cego de nascença, que causou incredulidade no meio do povo, no meio da liderança, e um homem que era esse cego, realmente, no meio disso tudo, viu que Deus estava no meio do povo. Querido professor, eu espero que isso tudo que eu pude trazer para você sobre essa lição, esse conteúdo, versículo a versículo, a questão da maldição hereditária, desta heresia que nós temos conhecimento, que isso seja algo que você possa trazer para os seus alunos, possa incrementar a lição número 8 da classe de jovens CPAD.
Eu espero que sirva de bênção para vocês e sempre estou à disposição nos comentários aqui no vídeo ou nos comentários no nosso site da Escola Bíblica para responder as dúvidas e questões, e também vou deixar ali em anexo para você poder baixar em nosso site toda essa questão do esboço que eu utilizei para trazer essa explicação para vocês. Meus queridos, Deus abençoe vocês, até uma próxima oportunidade e excelente aula de Escola Bíblica.